Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross. Fala pessoal, torcida colorada, o Inter perdeu a sua sequência de vitórias, poderia ter chegado à 11ª, empatou com o Juventude sem jogar bem. Não foi um bom jogo do Inter, o empate acabou sendo até de bom tamanho para o Internacional no jogo lá no Alfredo Jaconi. Sobre isso que eu quero falar com vocês e também sobre o que disse o presidente Alessandro Barcelos, que respondeu, disse que até cobrou uma decisão maior, digamos assim, uma consequência para o que disse o Antônio Brum, e se referiu também ao que disse o Renato ontem, falou sobre esse negócio do condicionamento, do Grêmio a cada jogo está reclamando da arbitragem, e se disse surpreso com nenhuma punição para o Antônio Brum, que colocou em suspeição o campeonato, dizendo que não iam tirar o campeonato da mão grande do Grêmio, sabia que não era interessante que o Grêmio ganhasse de novo, e não aconteceu nada. Absolutamente nada. O presidente Barcelos falou sobre isso. Então é isso que a gente vai destacar aqui nesse vídeo, começando com o jogo do Internacional e esse empate de 0-0. Eu acho que o empate é justo, tá? Empate, ok. O que não foi justo foi o 0-0, porque os dois times tiveram chance para marcar. Os dois times e aí os goleiros, o Gabriel e o Antony, impediram esses gols. Não foi um jogo assim de brilho, de capacidade técnica, assim, de brilhantismo de algum jogador, e muito menos o Inter, assim, de envolvimento tático do Inter, como a gente viu em outros jogos. O Inter errando passes, o Juventude adiantou a marcação, botou um jogador para atrapalhar a saída de bola, aquela saída que o Inter faz com o René fechando por dentro, ou o próprio Arangues baixando para fazer a saída de 3, e aí o Inter começou a se atrapalhar, o Juventude marcando alto, o Inter tentando jogar sem conseguir, e o Inter não conseguiu jogar bem, não conseguiu. Às vezes o Inter tem alguma dificuldade num lance de brilhatura técnica de alguém e tal, vai lá e faz o gol e o jogo se acomoda, Mas dessa vez não saiu o gol e quase que o Juventude é que fez o gol. Então foi um jogo do Inter bem abaixo, do que a gente já viu em outras oportunidades. Não teve aquele futebol envolvente, não teve o Internacional, aquele toque curto, rápido, de velocidade, não aconteceu. O Inter teve alguns bons momentos no jogo. Acho que o Bruno Gomes entrou bem no jogo. O Valencia é um caso à parte, ele perdeu 2 gols antes de ser substituído e, de novo, com pancada no tornozelo. Eu estava ouvindo a entrevista coletiva do Cudê dizendo que foi no mesmo tornozelo, no mesmo local da outra lesão. Então, ele já não ia jogar na partida da volta. Já não sei nem se vai seguir na seleção agora. Vamos ver, tá? Mas ele jogou bem descontado. Entrou o Alário, depois foi tendo as trocas, entrou o Luca, enfim. Mas o fato é que o Inter não conseguiu repetir o futebol de outras vezes. Entrou também, para não dizer que não falei de todo mundo, entraram Rômulo, entrou no lugar do Arangues, o Bruno Gomes no lugar do Bruno Henrique, o Wanderson no lugar do... Perdão, Wesley no lugar do Wanderson, o Luca do Alan Patrick. Foram essas 4 alterações. Não estava bem no jogo o Wanderson, o próprio Maurício estava muito brigão, se borrava com os jogadores, brigava com os caras do Juventude, e meio que saía do jogo, e o Valencia sem poder jogar o que ele pode jogar. Enfim, não foi uma tarde boa do Internacional na Serra. O empate acabou sendo de bom tamanho. Era o próprio Cudê disse isso, não jogamos bem e tal, mas num jogo num torneio de ida e volta, empatar fora de casa, e tendo a decisão em casa não é horrível, não é ruim. Foi o que disse o Eduardo Cudê, e nisso ele tem razão. A notícia ruim é o fato do Inter não conseguir repetir. Pode ter sentido desgaste físico? Sim, pode. Não é só do jogo na quarta e o jogo no domingo, mas é a viagem, uma viagem longa, diminui o treinamento, e a gente sabe que há sim desgaste. Pode ter sido alguma coisa, mas não foi um bom jogo do Inter, não repetiu as outras partidas e agora vai ter que vencer no Beira-Rio na segunda-feira, não amanhã, na segunda-feira da semana que vem, 9h30 da noite. Com relação ao que disse Alessandro Barcelos, tá? O Barcelos respondeu ao que disse o Antônio Brum. Vocês lembram da fala do Antônio Brum? Eu vou compartilhar aqui tela com vocês para a gente ouvir a fala do dirigente do Grêmio. O Grêmio está extremamente preocupado com o que vem acontecendo. Eu quero deixar bem claro para toda a torcida do Grêmio que não vão tirar o campeonato do Grêmio na mão grande, tá? Não vão tirar o campeonato do Grêmio na mão grande. Talvez não seja interessante para
para todo o heptacampeonato do Grêmio, depois de o Novo Hamburgo ter ganho o título, né, anterior a esses 6 do Grêmio, e o Inter há tanto tempo sem ser campeão. O que aconteceu no Grenal foi um escândalo, Eu nunca presenciei uma arbitragem com tantos problemas num jogo só. E isso ligou um alerta que é muito maior que essas questões que tu pontuou, né? É um campeonato que foi montado com 12 rodadas para classificar 8 clubes, gerou mais uma partida de quartas de final, na qual acabou empurrando as finais do Gauchão para entre os jogos de estreia do Grêmio da Libertadores. Tem mais essa que talvez, não sei se vocês se deram conta, né? Que se não tivesse essa rodada de quartas de final, isso tudo teria sido antecipado. O Grêmio entraria na Libertadores após o término do Campeonato Gaúcho. Então o alerta está muito ligado, sim. O que aconteceu no Grenal deixou a gente de olhos arregalados e a gente não vai deixar tirar o campeonato do Grêmio na mão grande, tá? Então, assim, estamos muito atentos, já protocolamos um documento na federação pós-Grenal, porque ocorreu, e o Grêmio pode até perder o campeonato dentro de campo, mas o Grêmio não vai perder o campeonato fora de campo. Mas Bom, tá aí então, né, o que disse deixa eu tirar aqui, ó, o Antônio Brum, o vice-presidente de futebol do Grêmio. Não aconteceu nada no julgamento, no tribunal, ficou tudo por isso mesmo, ninguém pediu para que ele provasse nada, ficou tudo, né? E ontem, depois do jogo, o Renato voltou a reclamar da arbitragem, né? Voltou, e é sempre assim, é uma reclamação, é a federação, é uma conspiração, entendeu? O mundo contra e tal. E o Brum, por exemplo, a reclamação dele sobre uma rodada a mais, a rodada a mais foi decidida numa reunião entre os clubes, onde ele não estava. Quem estava lá era o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que foi voto favorável a isso. Como foi voto favorável a não ter o VAR. Imagina, mesmo que tivesse o VAR, o Antônio Brum ia continuar dizendo que o pênalti do Alan Patrick foi fora da área. Sabe a pós-verdade, quando o que interessa é o que eu quero que seja, e não o que é verdade. A imagem está mostrando, foi em cima da linha, dentro da área. Não, mas para ele foi fora da área, ele repetiu isso aí. Nessa mesma entrevista. Ele repete que o pênalti foi fora da área. Então, tem coisas assim que não dá. Então, o presidente Barcelos ontem não gostou, né? E não é que não gostou, mas ele quis dizer, olha, nós estamos ouvindo, viu? Né? Não dá para todo jogo tentar condicionar. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. O que disse o Barcelos, abre aspas. As instituições devem estar atentas. É inadmissível que alguém coloque o campeonato sob suspeição e as coisas continuem como se nada tivesse acontecido, como se fossem todos contra um. Fiquem atentos, o campeonato se decide dentro de campo. Foi o que disse o Alessandro Barcelos, claramente, né, se dirigindo a essa manifestação do Antônio Brum e a também o Renato ontem, após a vitória contra o Caxias lá no Estádio Centenário. É chato mesmo, né? É chato esse negócio de ficar toda hora suspeitando a arbitragem, é complicado. Os clubes votam um regulamento, depois começam a reclamar do regulamento que eles mesmos votaram a favor. É tudo muito complicado nessa hora que a responsabilidade pesa, né? Todo mundo quer terceirizar a culpa. A culpa não é minha, é do outro. Todo mundo quer passar para o outro. Ninguém é culpado de nada, né? Bom, era isso então. A resposta do Barcelos, o jogo do Internacional que ficou devendo, né? Não foi o Inter de outras oportunidades. Agora tem um tempão aí para trabalhar, para treinar, né? Amanhã é o sorteio dos grupos da Libertadores da América, a gente vai acompanhar, né? E aí, né, vamos ver, da Libertadores, no caso desse ano não é para o Inter, né? Para o Inter é a Sul-Americana, mas vão juntos, o sorteio vai estar lá junto. Aliás, que Sul-Americana, hein? Tem vários campeões da América nessa Sul-Americana, né? E o Internacional tem essa competição, se bem que a prioridade, com certeza, deve ser, como já disse o Barcelos, deve ser o Campeonato Brasileiro. Tá bom, galera? Hoje foi um domingo assim meio ruim, né? A gente acorda com a notícia do falecimento do Marco Antônio Pereira, cara de mais de 3 décadas comigo, trabalhamos juntos na Band, trabalhamos na Gaúcha, trabalhamos na Guaíba, né? Eu tive a oportunidade na Guaíba, eu participar e contratar o Marco, né? Ir em busca dessa contratação para levar ele para a Rádio Guaíba, quando ele estava saindo da Gaúcha. Lembro daquela estreia dele num Clássico Grenal, no Beira-Rio. Nós botamos no telão, né, um vídeo com a chegada do Marcão, aquilo foi realmente muito, muito bacana. Enfim, né, eu falei com ele quinta-feira, já tinha saído do hospital, foi o dia que ele saiu do hospital, estava em casa, chegou a brincar comigo, brincando com ele, nossa, precisando de remédio, né, eu te procuro e tal, que eu tenho essa fama aí de tomar muito remédio, enfim. Fizemos várias viagens, foi talvez o cara que eu mais viajei em trabalho, foi o Marcão. O Marcão e o Mário Lima, talvez, são os dois que eu mais tenha viajado. Ficamos muito próximos na Copa da Alemanha, depois na Copa da África, a gente fomos da última equipe a voltar, né, porque o Brasil se desclassificou nas quartas, nós ficamos e fizemos juntos a final.
transmitimos pela Rádio Gaúcha, a final, aquela 1-0 Espanha e Holanda, nós ao vivo no Soccer City. Nunca vou esquecer aquilo, foi algo assim que eu tenho na minha lembrança. E estava lá eu e o Marcão, né, naquela transmissão. Então, minha homenagem, né, a esse parceirão de vida que hoje nos deixou. Tá bom, galera? Muito obrigado pela companhia e a gente se fala. Grande abraço. Fala, galera, aqui é Júlio da Colina, estamos diretamente do estádio do Beira-Rio. Proteção veicular chama 51-99291-1087. Alto Forte Proteção Veicular. Tamo junto. Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross.